Enquanto os bombeiros jogavam cartas à tarde, não imaginavam a armadilha que enfrentariam logo depois. Apertados em um espaço pequeno e quase se afogando, os socorristas tinham pouco tempo para salvá-los. Este é o colapso fatal da enchente de melaço de Boston. Os bombeiros da estação 30 e 1 aproveitavam o almoço jogando cartas. Era a rotina normal para os bombeiros George, Beto, Nathan e Patty. Após comerem rápido, iniciaram uma partida de whist. João Barry, cortador de pedras, era famoso por assistir ao jogo de cartas e conversar com os caras. Hoje, eles já estavam bem avançados no intervalo do almoço, e a conversa estava mudando de esportes para política. Eles não faziam ideia de que uma falha chocante do outro lado da rua lhes custaria tudo. O quartel dos bombeiros ficava a poucos metros do porto em Boston, Massachusetts. Esse porto era equipado para um tipo específico de entrega. Milhões de galões de melaço eram despejados em um enorme tanque da Companhia de Álcool Industrial dos Estados Unidos da América. Eles usavam esse melaço para fermentar e produzir álcool industrial, essencial para fabricar munições necessárias ao esforço de guerra. Os navios descarregavam o melaço, bombeando-o dos porões para um tanque central no porto. A USA então carregava vagões com melaço para enviar às plantas de processamento. O tanque era tão grande que reduzia o restante do complexo. Media 15 metros de altura por 27 de diâmetro. Construído há apenas 3 anos, sofria com vazamentos desde o começo. As crianças da vizinhança traziam baldes para pegar as poças de melaço doce que se acumulavam ao redor da base do tanque. Os bombeiros já estavam acostumados à sombra do tanque e viam isso como parte do crescimento da cidade e da economia. Eles não faziam ideia de que o homem encarregado de construir o tanque não era construtor coisa nenhuma. Ele não era engenheiro, nem mesmo carpinteiro ou metalúrgico. Arthur Gell foi contratado pela USA para construir o tanque antes de um embarque marcado para 6 meses depois. Ele acelerou para que os trabalhadores terminassem a tarefa dia e noite. Ele foi avisado que alguns planos para economizar tempo criariam riscos de segurança e comprometeriam a integridade do tanque. Com a data de entrega se aproximando, Sr. Gell pressionava pela conclusão a qualquer custo. Quando o navio chegou com a primeira carga de melaço para o tanque, eles haviam acabado de testar e confirmar que não havia vazamentos. Bombeavam água no tanque de 15 metros e se surpreenderam ao ver que estava vedado. O problema era que eles só tiveram tempo de enchê-lo até cerca de 15 centímetros de altura antes de precisarem começar a esvaziá-lo. Na verdade, ele conseguiu segurar cerca de 15 centímetros de água sem vazar, mas essa não era uma forma adequada de testar a integridade do tanque. Mesmo assim, Gell concluiu sua tarefa, sem nenhum conhecimento de plantas de construção, considerações de segurança ou regulamentações legais referentes a esse tipo de estrutura. Logo após a primeira carga de melaço ser bombeada no tanque, percebeu-se que algumas áreas não estavam bem vedadas. O fluxo constante, vindo de várias emendas, era algo a ser consertado, mas certamente não era uma emergência. Gell contratou homens ao longo dos anos para calafetar áreas com vazamentos e reduzir a perda de melaço. Mesmo preenchendo as emendas com vazamento várias vezes, sempre escapava um pouco pelas juntas das chapas presas por muitos rebites. Ele chegou ao ponto de mandar pintar o exterior do tanque de marrom para camuflar o melaço que vazava constantemente. Os funcionários da USA relatavam frequentemente novos vazamentos, ruídos estranhos e práticas duvidosas na manutenção do tanque. Esses reclamantes eram silenciados com ameaças de perderem seus empregos ou de serem rebaixados para cargos de trabalho com salários mais baixos. A melaça continuou sendo transportada para dentro e para fora do porto pelos anos seguintes, até 15 de janeiro de 1919. As concessões de Arthur Gell se mostrariam em um rápido momento de devastação. Quando a melaça era bombeada do tanque de armazenamento de um navio, o fluxo era relativamente suave, já que as correntes quentes vindas do Mar do Caribe mantinham a melaça viscosa fluindo muito bem. Se fosse um dia particularmente frio, o cano do navio até o tanque resfriaria a melaça
e diminuiria a transferência. No dia 15 de janeiro, a temperatura teve uma grande variação, passando de apenas 2 graus alguns dias antes, para agradáveis 40 graus. Alguns homens saíram sem casacos pesados, achando o dia ensolarado agradável comparado ao frio intenso anterior. Os estalos e rangidos do tanque causavam preocupação, mas já estavam acostumados aos sons e sabiam que algum borbulhamento e fermentação ocorriam lá dentro. William White carregava os vagões de trem com melaço para a USIA. Ele tinha várias cargas agendadas para a tarde, mas para o almoço de hoje, planejava encontrar sua esposa na loja de departamentos. Ela queria sua opinião sobre um novo vestido e depois almoçariam juntos. William sempre comia em sua mesa, então pensou rapidamente em deixar o tanque sem supervisão, mas estaria tudo bem por 1 hora. Certo? Às 12h30, Patty estava olhando pela janela da estação de bombeiros quando uma sombra chamou sua atenção. Parecia um trem rugindo, atravessando prédios. Ele se virou e viu uma parede preta assustadora se erguendo à sua frente. Ela tinha mais de 7 metros de altura e era mais larga que todo o prédio. Ele simplesmente gritou: "Corram!" Era incompreensível. O estrondo e o impacto dela, atingindo o prédio, foram apenas alguns segundos de caos, terminando em um silêncio assustador. O cheiro no ar deixou claro instantaneamente o que havia acontecido. Era melaço. 2,3 milhões de galões de melaço formaram uma onda negra que avançou a 56 km/h. A explosão derrubou todo o primeiro andar do prédio com tanta força que os 2 andares superiores simplesmente desabaram em cima dos homens. 4 das 5 pessoas na estação de bombeiros ficaram presas em um espaço de 45 centímetros, soterradas por móveis, vigas e equipamentos. O primeiro momento foi uma luta por ar. Cada um tentava, sem fazer barulho, limpar narinas e boca daquela substância espessa e doce que sufocava. Cada homem travava uma luta individual pela própria vida. Ned e Bill estavam próximos um do outro. Eles estavam presos sob pilhas de madeira, mas conseguiam mover um pouco os braços e as pernas. O melaço subia, e eles precisavam sair do caixão antes que fosse tarde. Eles estavam perto da parede dos fundos, que descia rumo ao porto. As pernas de Nat estavam próximas de uma abertura onde antes era a parede. Depois de vários minutos, limpando os olhos e a boca, eles perceberam que a única maneira de não se afogar no melaço era chutar a área da parede para abri-la. Assim, o melaço poderia escorrer. Ned chutou e empurrou com raiva a madeira que bloqueava a passagem. O rio de melaço começou a fluir pelo caminho de menor resistência, e o nível parou de subir ao redor de seus rostos. John e George, a poucos metros, não tiveram a mesma sorte. Não havia para onde o melaço escoar, então o nível subiu muito lentamente. George e John ficaram presos sob destroços pesados, sem chance de se mover para uma posição melhor. Eles estavam deitados de bruços, enfrentando a enchente mortal, com os rostos mergulhados no melaço. John tinha um braço livre para afastar o melaço do rosto. Ele estava preso por um radiador grande e uma viga de madeira nas costas. Seu rosto virado para a nicola esquerda mal permitia levantar a cabeça, deixando a bochecha direita submersa no melaço. Ele usava o braço esquerdo como vassoura para empurrar o melaço para trás e ganhar tempo para respirar, enquanto o líquido ainda avançava para seu rosto. Embora soubesse que estava gravemente ferido, sua maior preocupação era o nível crescente do melaço. Ele sangrava, sentia queimação e coceira pelo corpo todo. Era surreal. Ele pensou em seus 10 filhos e em quem cuidaria deles, porque tinha certeza de que aquela seria sua morte. A poucos metros, George também estava de bruços na onda de melaço. Seu corpo estava preso sob a mesa de bilhar e parte de um piano. Não havia movimento, não importava o quanto ele tentasse empurrar ou puxar. Seu rosto mal se erguia acima do melaço, mas não afundava. Ele conseguiu limpar o melaço que cobria suas narinas, mas isso não aliviou o pânico que George estava sentindo.
Pequenas golfadas de ar o sustentavam, mas ele duvidava aguentar por muito mais tempo. Ele pediu ajuda aos homens, mas só ouviu os gemidos e gritos dos amigos. Eles também estavam presos em circunstâncias incompreensíveis. O melaço seguia entrando devagar por todas as frestas e buracos do espaço apertado. George mantinha a cabeça acima do fluxo que tocava seu queixo. O horror o atingiu na hora. Ele gritou por ajuda, exclamando: "Meu Deus, me ajude!" Enquanto tentavam se libertar, Nat e Bill ouviam George gritar. Eles sabiam que a ajuda chegaria e que logo seriam resgatados. Eles disseram para George aguentar firme e manter a cabeça erguida, mas não faziam ideia da imensa destruição que o restante da área havia enfrentado. Homens morreram completamente afogados em porões inundados de melaço. Crianças foram arrastadas e esmagadas por vagões durante o colapso inicial do tanque. Porcos, cavalos e cachorros se debatiam no melaço sem chance de escapar. Foram sufocados e afogados sem ninguém para ajudar. Nos primeiros 5 minutos, todo o lugar estava em confusão. O que tinha acontecido? A força da onda destruiu carros, estruturas e arrastou os destroços que iam se acumulando. Em apenas alguns segundos, uma dúzia de pessoas foi morta, completamente esmagada, sufocada ou ferida além do possível para sobreviver. O cheiro deixava claro o que acontecia. Era melaço. Assim que a força inicial passou, o melaço ficou na altura da cintura nas áreas próximas. Quem teve a sorte de escapar da onda inicial ficou preso nas areias movediças da lama espessa. Eles ficaram atônitos. Prédios inteiros haviam sumido. Carros, carroças e trens foram arremessados contra prédios e multidões. Havia montes de melaço em movimento, mas não dava para saber se era um cachorro ou uma pessoa se debatendo embaixo. Alguns morreram na hora pelos ferimentos, outros foram sufocados pelo melaço endurecido. Ele mantinha sua temperatura mais quente dentro do tanque, mas agora o xarope estava esfriando rapidamente, tornando ainda mais difícil escapar. A viscosidade do melaço é cerca de 10.000 vezes maior do que a da água. Ele grudava em qualquer superfície que tocava, o que virou um grande problema para os socorristas. As pessoas usavam escadas para atravessar o melaço profundo e ajudar quem tentava escapar. Parecia impossível. Todos estavam completamente cobertos de cabeça aos pés. Pessoas de fora do raio do desastre corriam para tentar descobrir como ajudar. Os feridos iam ao hospital, mas o chão logo virou um pesadelo pegajoso. As camas dos pacientes acumulavam poças de xarope grosso embaixo. Contornos de corpos ficavam por toda a parte. Simplesmente não podia ser removido dos pacientes nem dos médicos. Só limpar as feridas já era surreal. Tentar separar uma ferida aberta e carnuda daquele xarope preto e pegajoso era impossível. No auge do desastre, bombeiros de folga viram o quartel com um andar a menos e ficaram devastados ao pensar no que poderia ter acontecido com os homens lá dentro. No espaço rasteiro, os homens gritavam para os socorristas, indicando onde estavam e qual era a condição deles. Ficou claro que alguns deles estavam em grave perigo. John Barry estava usando o braço para limpar o melaço do rosto há mais de 1 hora. Ele estava com uma dor excruciante e exausto. Um bombeiro conseguiu rastejar por baixo da casa e alcançar John para avaliar sua situação. Durante várias horas, John recebeu injeções de morfina enquanto tentavam cortar o piso de madeira que estava acima dele. George não dizia nada há vários minutos e eles tinham medo de saber o motivo. A última coisa que ouviram dele foi quando ele gritou para Bill: "Oh, Bill, é tarde demais. Eu já fui. Meu Deus, eu já fui." Bill continuou gritando incentivos, sabendo que o melaço provavelmente já cobria sua boca, mas esperando que ele ainda respirasse pelo nariz e ouvisse. Bill e Nat estavam perto de uma abertura nos fundos, então foram os primeiros a serem resgatados. Nat tinha uma viga de sustentação atravessada sobre o abdômen e mal conseguia puxar pequenas respirações para respirar. Conforme os socorristas avançavam pelo espaço estreito, descobriram por que não ouviam mais sons de George Lery. Após várias horas se esforçando para manter a cabeça fora do melaço,
ele acabou sendo vencido pelo nível crescente e pelo cansaço. George estava morto. Ele havia sido sufocado pela enchente espessa. Os demais homens foram removidos do local e tratados no hospital por seus ferimentos. Um total de 21 pessoas morreram na enchente de Melasso e mais de 150 ficaram feridas. Alguns escaparam por sorte, como William White, fazendo compras com a esposa, enquanto outros, como Maria DeSazio, de 10 anos, estavam inocentemente no lugar errado, recolhendo gravetos e melaço perto dos tanques. Dezenas de animais foram perdidos, incluindo muitos cavalos que tiveram que ser sacrificados no local para acabar com seu sofrimento. Parecia irreal e incompreensível. Os tanques de contenção da USIA desabaram por construção e manutenção inadequadas. Nos anos seguintes, vários julgamentos foram realizados tanto para processos criminais quanto civis. No final das contas, ninguém foi preso ou condenado por qualquer crime. A Estados Unidos Industrial Alcohol Company foi responsabilizada no Tribunal Civil e pagou $600 mil americanos em indenizações aos sobreviventes e famílias, cerca de $12 milhões americanos atualmente. Levaria anos para reconstruir a área e remover o melaço de cada fenda em um raio de 1 quilômetro. O cheiro ficou anos por ser levado a cada assento de trem, fone e soleira num raio de 1 quilômetro. Para as famílias que viveram esse horror, a dor e o sofrimento continuaram por anos.